Estamos de volta com o Grupo FBN com mais um convidado importante. Ele que é ex-vereador de 2 mandatos, ex-presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba e odontólogo, doutor Samir Augusto Jacob. Antes de falar da política propriamente dita do município, vamos começar numa decrescente. Quero a avaliação sua, doutor, do presidente Bolsonaro depois de 4 meses de governo, de 4 meses também de governo do governador Zema em Minas Gerais. Enfim, vamos ver a sua avaliação do presidente e do governador do estado, primeiramente. Olha, eu votei no Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno. Eu quero dizer que nós todos estamos no mesmo barco chamado Brasil. Nós precisamos de mudar esse Brasil, nós precisamos de melhorar a vida das pessoas nesse país. E, na minha opinião, nós temos que dar crédito, nós temos que acreditar, nós temos que apoiar o nosso presidente. É ele que está lá. E de maneira que nós precisamos urgentemente superar o perfil ideológico no Brasil e pensarmos na nação, pensarmos no Brasil como todo. E nós temos como referência e exemplo a República Popular da China, que em 1994 tinha o PIB menor do que o do Brasil. E hoje a China é a segunda potência do mundo. O que aconteceu? Aconteceu que o governo da China acreditou no seu povo e faz de tudo voltado para a melhoria da vida da população na China. Isso foi o viés transformador tecnológico, acreditou no pessoal. Por exemplo, na China você não forma em engenharia se você não souber outro idioma. Lá é obrigatório. Você não forma em medicina se você não dominar outro idioma. Então, nós precisamos de investir no nosso povo, acreditar no nosso povo e pensar, não ideologicamente, mas pensar que nós precisamos de construir uma grande nação. E o Brasil está passando da hora. Nós não podemos ficar delegando, passando para outros que outros o façam. Nós devemos começar a fazer nesse momento. Por isso, acredito no atual governo e o povo brasileiro deve manifestar esse apoio, essa solidariedade, esse entendimento para que nós possamos fazer essa construção. A questão do estado de Minas é muito mais complexa, porque nós sabemos que Minas vem numa decadência já de vários governos. Eu espero que o governo Zema tenha a correção de enfrentar o grande problema, o maior problema que o estado de Minas atravessa, que nós sabemos que é um estado caro, oneroso, pesado, um estado que hoje gasta 70% do que ele arrecada com funcionalismo. Então tem alguma coisa profundamente errada e nós precisamos transformar Minas num estado dinâmico, ágil. Por exemplo, para mim uma referência ao estado de Goiás, onde a questão dos subsídios, a questão para a implantação de grandes indústrias, a questão importantíssima que é a redução do ICM. O estado de Goiás é bem menor do que o de Minas, o Paraná tem a mesma política e Minas precisa de abrir sua economia, precisa de modernizar, precisa de mudar o conceito e a visão. Eu espero que o nosso governador Zema tenha essa visão, tenha esse propósito e que ele tenha condição de implementar um projeto alternativo de poder que os mineiros estão tão carentes, né? Nós estamos perdendo o nosso espaço na economia brasileira. Hoje nós já somos a 4ª economia e nós já fomos até a 1ª economia do Brasil, depois a 2ª e hoje nós já somos a 4ª economia. Então nós precisamos de rever essa situação. Voltando aqui para a questão local do município de Ituiutaba, o que há de certo ou de errado com o atual administrador do município, o prefeito Fued Dib? Na minha opinião, eu acho que a atual administração ela errou de maneira fundamental em todo o conceito, em toda a aplicação. Primeiro que ela não tem um projeto de governo, um projeto de poder. Se ele chegou ao poder alicerçado em mentiras durante o processo eleitoral, onde, por exemplo, prometeu rever a política de IPTU em Ituiutaba, não mexeu, pelo contrário, prejudicou mais a população, por exemplo, colocando as imagens do drone, sendo que não fez uma audiência pública para discutir sobre essa situação. Existem outras questões balizares, por exemplo, quando ele falou em relação a manter e terminar a obra do Lago Camilo Chaves, que hoje nós sabemos está todo depredado,
quando ele falou em recuperar o Parque do Goiabal, recuperar e terminar o estádio municipal, a exposição em Ituiutaba, o zelo com a cidade, a preocupação com a cidade. Quando ele falou, por exemplo, eu acho isso muito grave, e tem os vídeos gravados, quando ele falava em trazer centenas de empresas para Ituiutaba e milhares de empregos, e nós não vimos que isso acontecer em momento algum, pelo contrário, nós vimos o loteamento grave da administração pública, criação de secretarias desnecessárias para poder acobertar paniguados, entendeu? Uma gestão pública onde, por exemplo, hoje tem 14 motoristas concursados na Secretaria de Obra que ficam lá tomando café e conversando porque não tem caminhões para dirigir. Ele pegou esses caminhões e colocou em leilão e ninguém sabe nem por quanto foram vendidos. Tinham caminhões de ano de 2012. Enquanto isso, aqui em Ituiutaba, nós estamos vendo pessoas ocupando cargos em comissão, dirigindo automóvel, dirigindo caminhão, dirigindo carro na rua, e nós sabemos que eles não podem fazer isso, tá certo? Então, nós, sobre o ponto de vista de legalidade, é uma administração a mais frágil, a mais despreparada, a mais irresponsável, e eu vou adiante, a mais corrupta da história da nossa cidade. Lamento muito, o Fred foi prefeito outras vezes, fez alguma coisa aqui em Ituiutaba, mas nesse momento é o maior absurdo, é a maior irresponsabilidade e, sem dúvida nenhuma, é uma grande contrariedade para a maioria absoluta do povo de Ituiutaba. E eu quero fazer um reforço ainda sobre essa nossa fala, na questão da saúde, que nunca na história dessa cidade esteve tão abandonada, tão desprezada, mas ele não está fazendo isso com a saúde, ele está fazendo isso com as pessoas, com o ser humano, com o seu semelhante, com o nosso habitante, com o nosso povo, entendeu? Que tem hoje graves dificuldades. Nossa cidade está se transformando a cada dia numa cidade de assalariado, de desempregado, sem oportunidade, entendeu? Nós precisamos de criar um projeto de desenvolvimento para Ituiutaba. Essa é a questão. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque você é um profissional liberal, é um ex-vereador com 2 mandatos, foi presidente da Câmara Municipal. Por que o Samir Augusto Jacob quer ser prefeito de Ituiutaba? Bom, em primeiro lugar, nós vamos colocar o nosso nome como pré-candidato ao partido. Nós somos filiados no Podemos de Minas Gerais, tá? Partido do senador Álvaro Dias. Perfeitamente, nosso amigo senador Álvaro Dias. Nós precisamos de levar ao povo a nossa mensagem, o nosso pensamento. O que é esse pensamento? Nós temos uma ideia inovadora para a nossa cidade. O processo político é a oportunidade de você manifestar e colocar um projeto político à disposição das pessoas. As pessoas que vão fazer a escolha, nós vamos colocar as nossas ideias. Qual seria seu projeto inovador? Pode adiantar? Claro, principal é a questão de você apresentar um projeto inovador, gerador de riqueza, de renda, de oportunidade. Nós precisamos de abrir a economia da nossa cidade, pautada principalmente na produção, na produtividade, no setor rural, no setor pecuário, agrícola, que Ituiutaba praticamente precisa potencializar, que não foi feito nesses anos todos um trabalho para fortalecer esse setor da economia. Tá? Hoje praticamente estão abandonados. E isso que é o gerador, que é o vetor que transformou cidades como Jataí, que transformou cidades como Mineiros, como aqui Patrocínio, Araguari, e nós temos que trazer essa experiência para a nossa cidade. Tá? Se você não tiver produção, como é que você vai trazer indústria? Então nós precisamos de redirecionar a nossa estratégia de desenvolvimento e criar um projeto sólido, sustentável, que as pessoas acreditam nele. Isso nós precisamos. Qual seria aí o principal desafio do novo prefeito da cidade, já evidentemente a partir de 2021? Ora, o grande desafio é que Ituiutaba, sobre a questão institucional, legal, ela tem que ser recuperada. O que essa administração está fazendo sobre a questão de legalidade, sobre o aparelho de gestão pública, é uma calamidade pública. Tá? São atos anormais, ilegais, que ninguém entende o procedimento, como, por exemplo, no caso da SAI, quando tentaram dar um aumento de tarifa estratosférico aqui na cidade, não tinha nenhum embasamento legal e eles fizeram isso, inclusive sem consultar nem a Câmara Municipal. Então, Ituiutaba precisa ser recuperada como cidade.
E outra coisa, Ituiutaba precisa de rever a questão administrativa urgentemente. O excesso número de contratados, de pessoas ocupando os cargos públicos sem função efetiva. Ituiutaba precisa de tomar um novo caminho, um caminho de serenidade, de responsabilidade, de honradez e de responsabilidade com o dinheiro do povo. Para fechar e concluir com você aqui no Fênix Brasil News, qual seria o diferencial que o pré-candidato Samir Augusto Jacob oferece em relação aos demais concorrentes nesse ainda período de pré-candidaturas? Existe uma palavra que ela é fundamental, existe um ato que ele é essencial para você colocar uma plataforma transformadora. Coragem. Nós precisamos ter coragem para enfrentar isso que está aí, enfrentar esses coronéis da política de Ituiutaba, que vem aí há 20, 30 anos, as mesmas pessoas com esse projeto corroído, vencido, deteriorado, que precisa de ser mudado. O que o Samir Augusto tem história, nós temos história, o nosso passado mostra isso, as nossas ações e a nossa vida, coragem para ser esse agente da transformação da política de Ituiutaba. E é isso que o nosso povo quer. Nosso povo quer essa ousadia, essa determinação e essa coragem, eu volto a frisar. Porque sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. E o povo de Ituiutaba sabe disso. Nossa, muito obrigado aqui, doutor Samir. Ele que é pré-candidato do Partido Podemos à sucessão municipal do próximo ano. Grupo FBN de Comunicação, cada vez mais pertinho de você. Sempre, sempre.